Algumas histórias de terror são capazes de nos deixar dias sem pregar os olhos durante a noite, e para quem gosta de sentir esse medo, tem um jeito de deixar a sensação ainda mais intensa. Não é de hoje que casos bizarros costumam acontecer nos bastidores de filmes de terror. Coincidência ou não, atores e equipes de longas já experimentaram experiências super estranhas que viveram nas produções, justamente em tramas tensas. Separamos alguns episódios famosos do set Assombrados, para deixar os títulos ainda mais assustadores. Mas antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like, que é muito importante pra gente. Eu sou o Luciano. E eu sou o Alexandre. E você está no canal Topzera Nerd. E para começar, vamos com o clássico dos filmes de terror, O Exorcista de 1973. Este talvez seja o filme com as histórias mais assustadoras conhecidas até hoje. O set de O Exorcista pegou fogo, e embora tenham culpado um pombo como responsável pelo acidente, as pessoas dizem que as coincidências foram muito bizarras. 2 sets foram construídos para o mesmo palco, um principal da casa do filme e o outro do quarto da Egan. O fogo destruiu apenas o primeiro, o da Egan completamente ficou intacto. Outras mortes e acidentes também foram associadas à produção, como um carpinteiro que cortou o próprio dedão do pé e o outro que perdeu o polegar. O personagem de Jack McGraw, por exemplo, é o primeiro a morrer no filme, caindo de uma escadaria. Uma semana após gravar seu papel, o ator realmente faleceu, vítima de uma pneumonia. Além dele, o homem que refrigerava o quarto onde acontecem as cenas de possessão faleceu sem explicação. E o vigia que cuidava do set foi morto a tiros durante a madrugada. A esposa de um dos assistentes de câmera ainda sofreu um aborto espontâneo. E o ator Max, que fazia o Padre Merlin, perdeu o irmão assim que começou a gravar sua participação. Devido às lendas, os casos de O Exorcista se tornaram um episódio da série original Filmes Amaldiçoados, que investiga filmes supostamente amaldiçoados. E vamos para o próximo filme, que é Annabelle, lá de 2014. Diretor de Annabelle, John revelou que viu uma marca de garra nas janelas empoeiradas do set. O problema é que o rastro era igual ao do demônio do roteiro. A boneca verdadeira só tinha 3 dedos. Além disso, o produtor Peter contou em uma entrevista que uma luminária de vidro caiu na cabeça de um ator que fez o papel do zelador. O momento aconteceu logo após Joseph, que interpretou o vilão demoníaco, passar por debaixo do objeto usando sua maquiagem completa pela primeira vez. No roteiro, o demônio mata o zelador naquele corredor. Foi totalmente bizarro, apontou Cifra. Agora, no próximo filme, temos outro clássico, O Bebê de Rosemary, de 68. O clássico que guarda uma série de coincidências trágicas. O longa acompanha Rosemary, que após engravidar do demônio, precisa lidar com episódios terríveis. Ela passa a desconfiar de um possível acordo entre o marido e os novos vizinhos, que integrariam uma seita satânica. Um ano depois do lançamento de título, a esposa do diretor, Sharon, foi barbaramente esfaqueada até a morte pela seita de Charles Manson. Assim como Rosemary, ela estava grávida do seu primeiro filho. Outras 4 pessoas morreram no ataque ocorrido na casa de Pulaski. A maldição do longa, porém, começou 3 meses antes do assassinato de Tate. Em abril de 69, o produtor William Castle, que via sendo ameaçado de morte por conta da tônica anticristã do filme, é internado de emergência com falência renal e não resiste. Segundo o Vanity Fair, há quem diga que ele alucinou no leito, chegando a gritar uma das falas da longa: Rosemary, pelo amor de Deus, solte a faca. No mesmo hospital estava o responsável pela trilha sonora do Bebê de Rosemary, grande amigo de Pulaski, de Sharon Tate. Ele sofreu um acidente e morreu por causa de um coágulo no cérebro. O falecimento foi imediatamente conectado com outro passagem no filme, a morte do personagem Edward Hutch, o amigo de Rosemary. Na trama, ele era o único a acreditar na história da moça, de que estaria grávida do diabo, mas acaba morrendo vítima de um misterioso coágulo no cérebro, igualmente no que ele morreu na vida real. E o próximo filme é Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Enquanto filmava O Exorcista, a atriz Jennifer, que protagonizou o longa no papel da jovem possuída, diz que acordou 2 ou 3 vezes durante a noite com seu rádio ligando sozinho. Scott, diretor do longa, confirmou a história no seu Twitter e disse que o verso "Eu ainda estou vivo" na faixa ficava se repetindo constantemente sem nenhuma explicação. Carpenter ainda revelou que sua colega Lauren também testemunhou a TV ligando e desligando 2 vezes. Próximo filme temos Poltergeist, de 82. A lenda sobre a trilogia de Poltergeist é tensa. Dizem que o elenco do filme foi amaldiçoado. Um dos tristes fatos ocorreu com a atriz Dominique, que foi estrangulada pelo namorado. Ficou dias em coma, mas não resistiu ao ataque.
Julian Beck, que também participou da produção, morreu durante a filmagem do segundo filme. Tempos depois, a atriz mirim que viveu a pequena Carol Anne da trilogia também morreu com apenas 12 anos ao terminar as gravações do último filme. A menina acordou vomitando sem comer nada. Ela desmaiou em casa e foi levada ao Hospital Infantil de San Diego, onde teve uma parada cardíaca fatal. Os próprios médicos se surpreenderam com o desfecho e o diagnóstico de uma obstrução intestinal. Outro acontecimento bizarro se deu com o ator Oliver Robbins. Na produção, ele era estrangulado por um palhaço robô. Na gravação, o aparelho apareceu com problemas e causou um acidente, quase sufocando Robbins de verdade. E o próximo é Terror em Amityville. O filme retrata a história de Ronald, um jovem que assassinou sua família inteira no dia 13 de novembro de 1973. Em Amityville, por volta de 3h15 da madrugada, Ryan, que protagonizou o longa, contou que se deparou com situações esquisitas e jurou que nunca inventou a história por estratégias de marketing. Acho que muitas pessoas inventam isso para vender o filme, mas algumas coisas estranhas aconteceram. Muitos membros da equipe de filmagem começaram a acordar 3h15 da manhã, que foi o horário em que todas as atrocidades da casa aconteceram, disse o astro do Movie Web. Próximo filme temos Hotel da Morte de 2011. O diretor da produção revelou que passou por momentos de tensão durante a gravação de Hotel da Morte. Em alguns eventos, a equipe realmente se perguntou se o set ou hotel localizado em Connecticut tinha de fato criaturas paranormais. De acordo com ele, as portas se fechavam sem correntes de vento, as televisões ligavam e desligavam sozinhas a todo instante. Além disso, a atriz Sarah Paxton contou que várias vezes acordou no meio da noite, pensando que tinha alguém no quarto com ela. E agora temos Profecia, de 1976. Este também é um filme com uma série de histórias bizarras e tristes. O primeiro evento aconteceu poucos meses antes do elenco se reunir à primeira leitura do roteiro, quando o filho do ator principal se suicidou. Depois, Peck, o roteirista David e o produtor executivo Mason voaram em um avião que foram atingidos por raios cujos voos quase foram perdidos. Outra aeronave que seria alugada para um dos técnicos foi emprestada a outro cliente e despencou minutos após a decolagem, matando todos a bordo. E o hotel onde o diretor estava hospedado sofreu um atentado com bombas do Irã, o exército republicano irlandês. Além disso, um dublê foi atacado por cachorros enquanto fazia uma cena no cemitério. Por fim, o diretor de efeitos especiais, John, e sua assistente Liz sofreram um acidente de carro terrível após o final das gravações. Maury acabou sendo decapitada, uma trágica coincidência com o próprio filme que traz uma cena de decapitação. Para o próximo filme temos Possessão de 2012. A trama acompanha a história de uma garota que acaba possuída após comprar uma caixa misteriosa. Um dos acontecimentos bizarros dos bastidores está ligado justamente ao objeto, a unidade de armazenamento onde estavam guardados todos os adereços do filme, incluindo a caixa, pegou fogo misteriosamente. A causa do incêndio nunca foi determinada. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Jeffrey Dean, que interpretou o pai da personagem principal, comentou que não havia sinais de incêndio criminoso e de nenhum incêndio elétrico. Este, contudo, não foi o único evento, explicou Morgan. Havia coisas estranhas o suficiente acontecendo no set, coisas que eu nunca vi acontecer nos sets anteriores. Segundo o astro, luzes explodiam no meio das gravações e ventos passavam por ambientes totalmente fechados. Sempre acontecia no meio de uma cena importante, mas nunca acontecia em intervalos ou em uma cena menor, destacou ele. Vamos para o próximo filme, Invocação do Mal, de 2013. Patrick Wilson, que interpretou Ed Warren em Invocação do Mal, contou ao Independente que Joey King, que deu vida à jovem Christine, descobriu que estava com marcas roxas no corpo sem nenhuma explicação. Algo parecido aconteceu com Vera Farmiga, intérprete de Lorraine Rowan, investigadora paranormal. De acordo com a estrela, assim que retornou para casa após gravar o primeiro filme, ela acordou com 3 marcas de garra na perna. Farmiga ponderou que os machucados não chegavam a doer muito, mas pareciam algo que só grandes garras poderiam causar. Antes disso, as mesmas 3 marcas já teriam aparecido na tela do computador da atriz. Para completar, atores e membros da equipe revelam que passaram a acordar entre 3 e 4 da manhã todos os dias, na época da filmagem, que chegaram a ir dormir no mesmo quarto com medo de ficarem sozinhos. A atriz, que vivia André no longa, contou que sempre acordava nesse horário e tinha a impressão de que estava sendo observada mesmo no quarto vazio.
É isso aí, galera. O vídeo chegou ao fim. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento perfeito para você se inscrever. Clique no botão da inscrição e ative o sininho para receber sempre notificações e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por ter assistido aqui e até a próxima. Valeu!